Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Escola de Advocacia. Eu sou o Dr. Anísio Gomes de Souza e estou aqui para mais um bate-papo jurídico de muita relevância. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, corra, se inscreva, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos. Hoje vamos falar sobre justiça gratuita. O que é a justiça gratuita? Esse termo é muito corriqueiro nos processos e muitas das vezes eu percebo que os clientes, as partes envolvidas, não têm muito conhecimento do que é esse termo, do que ele significa. E de uma forma simplificada, nós vamos falar sobre a gratuidade de justiça. E os primeiros questionamentos e dúvidas que temos são relacionados, muitas das vezes, a: será que isso é para eu não pagar o advogado? Será que a justiça gratuita tem a ver com eu não pagar algo do processo? Ou será que a justiça gratuita tem a ver com uma justiça onde eu nem precise de um advogado? Pois bem, diante de possíveis dúvidas a respeito desse tema, nós vamos tentar, com mais clareza possível, trazer a essência dessa lei. A lei que trata da gratuidade de justiça é a Lei 10.60/50, ou seja, desde 1950 nós temos uma legislação que trata da possibilidade de algumas pessoas que têm a condição de hipossuficiência financeira poderem ir à justiça, pleitear o seu direito, sem que ter dinheiro seja a motivação. Por que isso, doutor Anísio? É justamente porque a Constituição garante a todo cidadão o direito de ação. Então, por ordem constitucional, todo cidadão deve poder colocar diante de um juiz o seu problema. Existe um outro videozinho do nosso canal que foi tratando do tema "Eu preciso pagar um advogado?" E nesse episódio nós falamos de uma questão específica da Lei 9.099, onde em causas até 20 salários mínimos, as partes podem ir ao judiciário, que a própria estrutura em relação ao advogado não lhe fará falta, porque na estrutura ele encontrará a figura da termação. Só que isso não se confunde com a justiça gratuita. Isso é uma forma relacionada de ir à justiça sem ter que custear os honorários advocatícios do advogado contratado, ou melhor, por não precisar de advogado contratado. Então, nesse ponto, você tem uma isenção de um custo com o profissional em si. Contudo, a justiça gratuita, ela é um pouco mais ampla. Ela permite que você desfrute desse benefício mesmo diante de um caso de ordem ordinária, digamos assim, um processo comum, e não importa qual seja o valor da ação. Então, o ponto-chave para o entendimento da justiça gratuita e da diferença disso para ir a juízo sem um advogado é justamente o fato de que em todas as ações em que eu seja uma pessoa pobre no sentido jurídico do termo e não tenha como colocar o meu problema diante da justiça sem ter que desempenhar custos, eu aciono essa norma, a Lei 10.060/50, e posso ir a juízo, pleitear o meu direito. Então a justiça gratuita vai atingir diretamente o não custeio, ou melhor, vai me trazer o direito de não ter que custear questões relacionadas à justiça, tais como pagamento de custa judicial para oficial de justiça promover citação e intimação, recolher a custa judiciária, que é uma custa relacionada ao valor da causa. Logo que se inicia o processo, como regra, todo cidadão deveria pagar, e essa custa ela é tabelada de acordo com o valor da causa. Então, se a causa é de 50, o valor é 50 mil, o valor é 1. Se a causa é mais de 100 mil, o valor é outro. E assim
sucessivamente conforme a tabela. Então, quando nós vemos a figura da gratuidade de justiça, nós entendemos que ela foi criada para que ninguém deixe de ter a oportunidade de ter o seu processo observado pelo judiciário. Então, resumindo sobre existe gratuidade de justiça ou sobre o que é essa justiça gratuita, nós podemos dizer que é o direito do cidadão de ir a juízo e não ter o impedimento por não ter dinheiro para isso. Uma vez deferida essa justiça gratuita, o que deve ser feito do despacho inicial, então você que é advogado, fique ligado, logo que entrar com a petição inicial, o momento oportuno para pedir a gratuidade é na petição. Se você, no entanto, é o réu, o momento oportuno para pedir a gratuidade de justiça, o primeiro momento, digamos assim, é a contestação. Lembrando que, não sendo feito nesse primeiro momento, nada impede do pedido ser feito na primeira oportunidade em que for necessário alegar a hipossuficiência. Até porque os processos levam algum tempo e pode ser que no início você tinha condição e no meio você veio a perder, então você não pode ali às vezes custear essas intimações do oficial, você não tem condições de custear às vezes uma perícia que é necessária para o julgamento do seu caso, e aí com a orientação lógica do seu advogado, o qual nesse caso, aí vem o detalhe, pode sim ser um advogado particular, o qual você terá que custear os seus honorários contratuais, mas que será este o seu único custo, muitas das vezes. Esse profissional, o qual você deve procurar, logicamente, para acionar o judiciário, vai ser a pessoa, inclusive, que vai estar revelando para você esse direito e muito provavelmente lhe ensinando, se for o seu caso, se você for uma pessoa hipossuficiente financeiramente, a acessar o judiciário sem custos. O vídeo de hoje foi para falar de como nós podemos ir à justiça com causas de valores independentes, ou seja, de valores diversos, independente da condição daquela ação, e não deixarmos de ter um apreço do judiciário por não ter condições financeiras de arcar com o processo. Então, eu vou procurar um advogado particular, mas muitas das vezes, eu tendo uma condição hipossuficiente, ele vai conseguir para mim uma oportunidade de correr com todo o processo sem custos adicionais relacionados ao Tribunal de Justiça. Então, esse é um dos pontos de abordagem da Lei 10.60/50. Existem outros relacionados à assessoria gratuita do advogado também, mas hoje nós estamos aqui destinados a falar dessa forma mais direta da Lei 10.60, que é na argumentação de qualquer profissional do direito que entre com um processo para uma parte que não tem condições financeiras a alegá-lo e poder sim ter o processo todo ali corrente sem nenhuma objeção. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gratuidade de justiça é um direito de todos que dela possam se valer de acordo com seus critérios. Portanto, se você tem um problema, não tenha medo de procurar um advogado por medo do custo do processo ser alto, se você não tem condições de arcar, muitas das vezes com um alto custo. O seu advogado fará com que você conquiste o seu direito com os menores custos possíveis e às vezes até com uma isenção com base nessa lei. Então, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.